Obrigado. Deus seja louvado. O Senhor Jesus Cristo seja louvado. Louvado seja o nosso Salvador. Bendito entre nós seja Ele. Salmo 118, versículo 24 diz: Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Nós nos regozijamos no Senhor que fez esse dia e que fez todos os dias. E hoje nós queremos agradecer ao Senhor por este dia que Ele fez e rogar que Ele aceite o culto que nós iremos prestar a Ele. É um culto de serviço, é um culto de trabalho, é um culto ao nosso Deus. Quero convidá-los a, por gentileza, colocarem-se em pé. Nós vamos cultuar Jesus e vamos falar sobre Jesus. Nós não temos nenhum outro assunto mais importante que tome a nossa mente ou venha nos atrair. Não temos nada mais importante do que falar de Jesus. Nós compreendemos que é isso que edifica, é isso que orienta, é isso que alegra, é isso que salva, é isso que importa, somente isso. Esta igreja foi levantada para a glória de Deus, o louvor da sua glória. E ela existe há 105 anos exclusivamente para isso, para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Tá bom? Muito obrigado por esse dia que o Senhor fez, Senhor nosso Deus. Obrigado por Jesus Cristo, o teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que nos comprou com o seu sangue e enviou o seu Espírito para morar dentro de nós. Muito obrigado. Reconhecemos a tua soberania, a tua excelência, reconhecemos o teu amor, reconhecemos a tua salvação e reconhecemos quem nós somos e a falha que cometemos, e por conta disso nós nos encurvamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor nos perdoe e abençoe esse ajuntamento, que esse ajuntamento alegre o teu coração, porque ele existe exatamente para isso. É para o louvor da tua glória, é para a expressão de culto em adoração ao Senhor. É para isso que esse povo se ajunta. Portanto, Pai, por meio de Jesus, aceite o que nós iremos apresentar ao Senhor, em nome dEle e para a glória dEle. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Obrigado. Quero, de todo o coração, agradecer a assembleia que nós tivemos hoje pela manhã. Foi uma bênção entender o envolvimento dos irmãos, a participação da igreja, a excelência de todo o trabalho que foi apresentado, a nossa gratidão. O Senhor irá recompensá-los. E nós oramos, eu não lembro de uma assembleia mais orada e trabalhada. Por conta desta pandemia, nós começamos a trabalhar em maio, para que o Senhor pudesse nos abençoar e oficiais fossem preparados para isso. Então nós entendemos que o Senhor irá abençoar essa nova mesa diretora, para a glória do seu nome. Pedimos aos irmãos que orem por isso e aceitem também a minha gratidão pelas expressões de carinho para com a minha pessoa por ocasião do meu aniversário. Muito obrigado, muito obrigado. Eu me senti protegido, amado, acolhido. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. As mensagens fazem toda a importância para o meu coração. Muito obrigado. Deus possa recompensá-los por tudo isso. Meus irmãos, a guisa de aviso, só um. No dia 25 de dezembro, nós teremos um culto aqui de adoração ao Rei dos Reis. Esse culto, dia 25, começa às 20 horas. 20 horas. No dia 31, na mudança de ano, de 31 para 1º, nós também teremos um culto aqui às 20 horas também.
por conta em nosso entendimento, não por conta da pandemia, por conta do entendimento que já tivemos há algum tempo, o nosso culto ele vai ali no máximo até 22 horas, tanto um como o outro, certo? Então vocês estão convidados a convidar outras pessoas. No dia 25, o preletor da noite, pastor Expedito Lourenço, vai nos falar sobre o presente de Deus. Natal, o presente de Deus. Então vocês estão convidados, é uma mensagem evangelística, é uma mensagem que anuncia o Emanuel presente na nossa vida, correto? Então convidem pessoas, tragam pessoas, nós queremos prestar um culto ao nosso Deus. No dia 31, às 20 horas, também teremos um culto aqui. E naquele momento, nós vamos dar posse à nova diretoria da igreja, tá bom? Orem por isso e estejam presentes naquele dia 31 às 20 horas. Hoje, segundo domingo do mês de dezembro, nós comemoramos o Dia da Bíblia. Em todo o país comemora-se o Dia da Bíblia. Que coisa boa! Em alguns lugares existem passeatas, carreatas, trabalhos são feitos de gratidão ao Senhor, porque nós moramos num país em que você pode ter mais de uma Bíblia em casa. Muito mais de uma Bíblia, em versões diferentes, você pode comprar a Bíblia, você pode doar a Bíblia. Isso é uma bênção para a nação, é uma grande bênção. Vamos fazer então um bom uso disso e agradecer e anunciar o Senhor Jesus. Hoje, por ocasião da Assembleia, nós demos aos irmãos os certificados daqueles que fizeram a leitura da Bíblia toda no ano de 2019. E nós estamos com o mesmo projeto, com o mesmo propósito. Agora, como nós estamos com a autorização da SBB para produzir o certificado, e nós o fizemos, esse foi produzido por nós queremos incentivar os irmãos a fazerem isso. Terminando a sua leitura da Bíblia, me envia. Nós vamos produzir, ali em fevereiro, devemos fazer um culto, e nesse culto dar um certificado e uma Bíblia, para que você possa presentear outras pessoas. Tá certo? Desculpem. Por gentileza, abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Quero agradecer aos irmãos que estão conosco. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado. Lucas, capítulo 1, versículo de número 26. Lucas 1, versículo 26, até o versículo 33. É um texto muito conhecido, geralmente lido nesta época do ano. Lucas 1, 26. Mesmo assentados, diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar do que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado
Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Amém? Dia da Bíblia. Nós lemos a Bíblia e queremos agradecer a Deus, não só pela palavra de Deus. Este livro não contém a palavra de Deus. Não, ele não contém. Ele é a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda ela. E ela tem como objetivo nos ensinar, nos exortar, nos consolar, nos direcionar, nos salvar, falando de quem é Deus, de quem é Jesus, a ação dele, quem nós somos. É o livro de Deus. E nós temos acesso a ele. Eu quero agradecer ao Senhor por isso. Vamos orar, bendizendo a Deus pela palavra do Senhor conosco. Quero convidar diácono Rafael. Vem cá orar para nós pela palavra de Deus. Obrigado. Agradeça pela liberdade que temos no país. Agradeça pelo amor de Deus a nós em nos ter deixado a palavra. Tá bom? Por favor, meu irmão. Obrigado, Rafael. Na beleza da tua santidade. Sim, meu Deus. Muito obrigado por estar diante da tua santa presença. Obrigado. Pai, rendemos graça, pois o Senhor é bondoso. Rendemos graça ao Senhor por esse dia da Bíblia e por essa liberdade de expressão que temos sobre o nosso país. Sim, meu Deus. Te rendemos graça, pois o Senhor é bondoso. É verdade. E a tua misericórdia dura para todo Aleluia. sempre. É verdade. Obrigado por estar diante da tua presença. Bendito seja. Te rendemos graça no poderoso nome de Jesus, é que oramos. Amém. 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 Esta palavra, ela nos traz algumas orientações sobre a nossa postura e ela nos fala em Malaquias e depois repete em outros textos sobre o dízimo que pertence ao Senhor. Malaquias capítulo 3, ele diz isso: trazei todos os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisso, diz o Senhor. Eu queria então, neste momento, convidar os irmãos a colocarem-se em pé. Nós iremos cantar um cântico e enquanto cantamos este cântico, o meu louvor, nós vamos trazer os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Hoje pela manhã, o Fábio nos falou que a grande maioria dos irmãos, por conta da pandemia, estão fazendo transferências bancárias, depósitos bancários, isso é muito joia. Mas nem todos têm essa facilidade. Aqueles que não têm e que precisam de ajuda, nos procurem. Liga para cá e a gente vai dar auxílio a você. Os que trouxeram, nós queremos convidá-los a que depositem agora no gasofilácio. Olha só o que diz aqui. Versículo 10 de Malaquias: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Bênção de Deus já é uma coisa tão necessária, tão boa, tão agradável. Uma bênção sem medida deve ser uma coisa maior ainda. E Ele prometeu fazer isso conosco. Vamos nos colocar em pé? Nós vamos cantar este cântico, e enquanto cantamos, os irmãos podem trazer os seus dízimos e colocar no gasofilácio. Os que trouxeram ou que não fizeram ainda a sua transferência e quiserem fazer agora. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus.
ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Os irmãos podem sentar, obrigado. Nós vamos ouvir agora, e ver também, um vídeo que foi gravado pela orquestra e a dona Irineia, há alguns dias atrás, por ocasião do aniversário dela. Tá bom? Pode apagar. Esteja sem som, né?
Ó, não temas, sou contigo. Teu piloto até o fim. Até o fim. Ela cantava e eu lembrava da bondade do nosso Senhor nesta trajetória toda. Bendito seja Deus. Eu quero convidar o pastor Vinícius que vem aqui à frente e agradecer a Deus pela fidelidade dos irmãos nos dízimos, orar pelos nossos enfermos também. Graças a Deus, o Carlos está melhor, há uma previsão de alta, graças a Deus, amanhã ou logo em seguida, ele vai estar em casa para a continuação do tratamento, graças a Deus. Pastor Marco Manzano também está melhor. Nós louvamos a Deus, porque vocês visitam o céu em favor deste povo todo. Que coisa bonita, que igreja abençoada. Agradeça por isso, pastor, por favor. Senhor nosso Deus, certamente reconhecemos a Tua bondade sobre nós. É verdade. A Tua misericórdia que é tão grande, o Teu amor que é tão profundo, Deus. A Tua bondade que nos atinge de todos os lados, Deus. Muito obrigado, porque podemos hoje participar da Tua obra com os dízimos e ofertas, retornando ao Senhor um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado, Deus, para a manutenção da Tua obra, para a expansão da Tua igreja, Deus, não apenas aqui em São José dos Campos, mas no Brasil e em todo o mundo, Senhor, até que todos os povos Te adorem, Pai. Aleluia. Por isso, nós somos privilegiados em poder participar desta obra. Senhor, peço a Ti, junto com os meus irmãos, que abra portas de empregos àqueles que ainda não têm, Senhor, para que também possam, além do sustento de suas casas, participar desta obra do Senhor. Oramos gratos pelos irmãos que têm visitado o céu em oração, por tantos irmãos aqui enfermos. Te agradecemos porque temos ouvido boas notícias de melhoras acerca do Carlão, de sua família, do Marco Manzano também. Senhor, muito obrigado, Pai. Que o Senhor também estenda as Tuas mãos sobre aqueles irmãos que ainda precisam da graça do Senhor na saúde. Temos ali no nosso grupo de oração tantos pedidos, Pai, tantas pessoas que carecem do Senhor. E nós rogamos a Ti que faça a Tua vontade na vida delas, Senhor. E restaure a saúde naqueles que o Senhor tem propósito para isso, Pai. Por isso, oramos e Te agradecemos por esse tempo aqui, junto com os irmãos, pelas orações feitas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Vamos louvar ao nosso Deus? Para adorar o nosso Deus. Amém. Nós vamos cantar duas músicas de salmos e hinos. Primeiro 89, o primeiro Natal, e o segundo 79, Glória. Duas músicas bem gostosas de cantar. Alguns irmãos estão sentindo falta de salmos e hinos, então agora é a hora de louvar a nosso Deus. Jesus.
surgiu, no Oriente brilhou com estranho fulgor, e a terra recebeu essa luz que caiu. Muitas noites ainda em exílio esplendor. Natal, 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 é-nos nascido o Rei divinal. E os magos com afã e com grande temor, de joelhos entraram naquele lugar, com ofertas liberais e de muito valor, ouro e mirra e incenso vieram lhe dar. Natal, 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 é-nos nascido o Rei divinal, e com eles vamos nós, com sincero fervor, dar louvores ao nosso sublime Senhor, que deixando os altos céus este mundo baixou, e morrendo na cruz nossas almas salvou. Natal, 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 nos nascido um Rei divinal. Vamos lá. Surgem anjos proclamando paz na terra, a Deus louvor. Vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória
Jesus nasceu. Muito obrigada, irmãos. Por favor, abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 2. Nosso irmão Afonso, que tem nos auxiliado com as imagens para os cultos, conseguiu esta imagem de um jornal da Judéia chamado A Folha da Judéia. Observe o ano. E as notícias desse jornal são incríveis. Eu fiquei de boca aberta como é que ele criou isso. A nossa gratidão. Gente que está nos bastidores faz uma obra tão notável, tão notável, digna de nossa gratidão. Senhor o abençoe. Lucas, capítulo de número 2. Se você observar, é o texto que está lá no jornal. Do versículo 8 ao versículo 14. Diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas. Amém. Apenas até aqui. Vamos ouvir essas notícias sobre Jesus. Vamos ouvir o que a palavra de Deus nos fala sobre o Natal. Vamos tirar um pouquinho os nossos ouvidos da mídia, o que a mídia tem a dizer sobre o Natal, o que o governo tem a dizer sobre o Natal, o que os nossos pais nos falaram sobre o Natal. E vamos ouvir a partir de hoje e até o dia 25, se Deus assim quiser, o que a palavra nos fala sobre o Natal. Hoje é o dia da Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o Natal, tá bom? E o que você ouvir da palavra, transmita isso. Porque esta boa nova, ela foi alegria para aquele povo, é alegria para nós, e alegria para todos quantos ficarem sabendo desta boa notícia sobre o Natal de Jesus. Vamos orar? Pai, com temor e tremor, queremos ouvir o Senhor, o que o Senhor tem a dizer na tua palavra sobre este dia de Natal. Fala conosco bem claro,
bem prático, e nos ajude, ó Deus querido, a ouvir o Senhor e a levar adiante o que o Senhor vai falar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. As últimas notícias que estão chegando de Belém no ano 0. Consegue imaginar as manchetes dos jornais daquela época? A Folha da Judéia, por exemplo. O Correio Judaico. Viva! Nasceu Jesus em Belém da Judéia. Consegue imaginar a última hora de Jerusalém, noticiando também sobre este nascimento, dizendo: alegrem-se! Jesus chegou, Deus visita o seu povo, o nosso Messias esperado está entre nós. Consegue visualizar, imaginar o Jornal da Tarde, lá de Betesda, dizendo também: glória a Deus! Ele nos visita em Cristo Jesus. Emanuel, Deus encarnou. Bendito seja Deus, dizia o Correio da Tarde de Betesda. Consegue imaginar isso? Não aconteceu. Lamento informar, o nascimento do Rei dos Reis não foi noticiado. Porque ele não era filho de rei, filho de carpinteiro. Porque ele não nasceu numa clínica famosa, não deu ibope. Se ele nascesse hoje, a repercussão seria a mesma. Seria a mesma. Passaria despercebido, porque ele não nasceria num lugar de destaque. Ele nasceria como nasceu. Quando ele nasce em corações, também não é destaque. Às vezes a igreja faz festa. Eu estava de férias em Guarapari. E fui num culto, numa igreja muito simpática, muito gostosa, pequenininha, mas muito simpática, bem próximo da casa do meu cunhado. E o pastor pregou, bem alegre, bem animado. Eu não lembro qual que era a data. E ele fez o apelo e houve conversões. Acredita que, à medida que as pessoas se convertiam, eles estouravam balões. Estouravam balões, bexiga. Pá, 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 pá. E eles alegravam-se com aquela salvação, aquela conversão. E soltavam fogos lá fora. Eu achei aquilo tão bonito. Só lá, em Guarapari, eu vi isso em nenhum outro lugar. Este é o maior milagre que possa acontecer entre nós, mas não se repercute, assim como não haveria repercussão se o Senhor Jesus resolvesse nascer hoje. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Quais são as notícias do mês de dezembro? Nas mídias sociais, na televisão. Quais são as notícias que você liga o televisor e você escuta? Quais são as notícias que você vai ouvir no Fantástico? Se é que vai ouvir Fantástico. Ou no outro lá, Espetacular, não sei o nome, Domingo Espetacular. Ou no Jornal Amanhã. Quais as notícias de dezembro? Destaque. Você sabe qual é, né? A notícia que mais chama atenção hoje é sobre a vacina. Está vindo a vacina do Covid. Ou então outro jornal fala sobre o crescimento e a extensão do Covid. O estado tal está em vermelho, o outro está em amarelo, o outro está assim, e na Europa está uma segunda onda, e não sei onde. É isso que dá a notícia, é isso que a gente ouve. Isso vai adoecendo a gente, isso vai cansando a gente. Isso vai cansando. Cansa ouvir sobre enfermidade e sobre número de enfermos e sobre o uso de máscara e o comércio que vai fechar de novo. Isso vai cansando a gente. A cidade precisa ouvir notícias que alegrem e que motivem a serem melhores, e essas notícias vêm de Deus. As notícias que animam o nosso coração vêm do Senhor Jesus.
As notícias que nós ouvimos, elas não têm a intenção de causar bem-estar nas pessoas. Mas a palavra de Deus tem algo para dizer. Novembro inteiro, nós ouvimos sobre Black Friday. E Black Friday. E promoção disso. E promoção daquilo. Em dezembro, Papai Noel chegou no shopping não sei o quê. E vai descer no shopping não sei o quê. É a loja aqui assim. Nós estamos, então, cansados dessas notícias que não repercutem Jesus e não falam de Jesus. As notícias que lhe dão acerca do Natal não mostram o Senhor Jesus. Não falam da encarnação, da chegada de Deus. As notícias do Natal não celebram Jesus Cristo. No entanto, o Natal é o aniversário dele, né? É a comemoração dele. Ele é o aniversariante. Se nasceu em dezembro, não sei. Nós não sabemos ao certo. É provável que não seja em dezembro. Mas isso não importa. Nós comemoramos a encarnação do Verbo de Deus. Se setembro ou outubro, não importa. O que importa é que ele veio morar conosco. E nós precisamos, então, ter em mente que o Natal é a chegada de Jesus. As notícias da cidade não reportam isso. E as notícias da igreja? O que a gente tem para falar sobre dezembro? O que você fala em casa acerca do mês de dezembro? Qual que é a notícia? Qual que é a comemoração que você faz em dezembro que lembra o Senhor Jesus? Eu quero convidar você, neste mês de dezembro, considerando a pandemia e o cansaço das pessoas sobre Covid, sobre vacina, e sobre contaminação, e sobre máscara. Eu quero convidar você a ver o que a palavra de Deus diz para que você diga acerca de dezembro, acerca do Natal, as notícias que vêm de Belém acerca de Jesus. Porque eu percebo, irmãos, que a Bíblia traz as notícias acerca do Natal. E o Natal traz em si notícias que aparecem aqui em algumas cenas. A Bíblia mostra o Natal de Jesus em cenas. E a primeira delas, que deve ser do conhecimento de vocês e que deve ser conhecido por outros através de vocês, são as cenas visuais. Olha que coisa extraordinária, que cena bonita de se imaginar. O anúncio que o anjo fez aqui no capítulo 2, versículo 9. E o anjo do Senhor desceu aonde estavam os pastores, e a glória do Senhor brilhou ao redor daquele lugar, e ficaram tomados de grande temor. E o anjo, porém, falou, o anjo que desceu do Senhor, da parte do Senhor, falou dizendo: não tenham medo. Eis aqui vos trago uma boa notícia de grande alegria, que será para todo o povo. Desculpem. As cenas visuais devem ter sido indescritível. Uma milícia de anjos parou onde estavam alguns pastores de ovelhas. Nem eram pessoas de fama, não eram reis, eram trabalhadores do campo que não dormiam e que vigiavam ovelhas para protegê-las dos lobos, de ladrões. Estavam ali. Anjos vindo de Deus apareceram para gente simples, não para os patrões deles, não para os reis,
não para os estudiosos, mas para gente simples lá no campo. Aquela visão extraordinária, nunca antes vista, apareceu para gente do campo. Eles viram aquilo dali. E eu acredito que nunca mais eles esqueceram, nem tinham como descrever aquela cena toda. As cenas visuais começaram ali e se estenderam por outros lugares. Lá no Oriente, alguns estudiosos de estrelas, de sol, de astros, viram uma estrela muito grande. E eles deduziram que um rei, um grande rei, havia nascido. Eles então começaram a seguir aquela estrela, porque eles chegaram à conclusão que aquela estrela estava em cima do rei nascido. Eles se movimentaram então atrás daquela estrela. E eles chegaram num lugar onde o menino estava, já não na estrebaria, já não na manjedoura, estava numa casa. Numa casa. Acredita-se que ele devia ter cerca de 2 anos. Ele só nasceu ali e deve ter ficado 1 ou 2 dias ali. Eles foram para uma casa. E quando esses magos chegaram, ele estava numa casa. Mateus fala isso. Cenas visuais extraordinárias, que não tinham como ele descrever. A pastores simples, a estudiosos, a aquela ideia de um curral, onde Maria deu à luz o seu primeiro filho. É uma coisa linda demais. Cenas extraordinárias. Ontem, acho que foi ontem, a Ana Lúcia Coutinho mandou para mim cenas do que Deus criou. A beleza, a harmonia, a poesia, a sincronia da obra que Deus criou. Eu achei extraordinário. Ela começa assim: e Deus derramou a tinta, o balde de tinta, alguma coisa assim, e coloriu a terra. Cenas visuais encantadoras. Diga para as pessoas que o Natal tem cenas visuais extraordinárias, que a gente não consegue pintar, a gente não consegue descrever. Cenas belíssimas que narram a encarnação do Deus Todo-Poderoso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse Deus resolveu morar conosco. O Criador fazendo-se criatura. Isso é Natal. O arquiteto de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, limitou-se à criatura que Ele mesmo fez, viveu a nossa realidade, assumiu a nossa identidade, foi reconhecido em figura humana. Ninguém dizia: não é homem não. Todo mundo que via dizia: é homem. Quando furaram, saiu sangue, é homem. Ele suou e teve fome, é homem. Ele viveu a nossa realidade. O Deus Todo-Poderoso. Isso é Natal. Cenas visuais, mas também, não apenas visuais, mas algumas cenas sonoras. Quanta distorção. Se nós compararmos o Natal anunciado por anjos com o Natal que a gente vê na cidade. Quanta distorção. O Natal, comemorado na sociedade, ele não produz alegria. E o que ele produz de brilho é momentâneo. Agora, o Natal anunciado pelos anjos é de alegria para todo o povo. Não apenas para aqueles pastores, mas uma grande notícia de alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Belém, nasceu Jesus, o Senhor, o Salvador. Ele nasceu, o Deus encarnou, vivendo para a nossa realidade. Cenas visuais, mas também cenas sonoras. Não apenas visuais, mas também auditivas.
Um som maravilhoso. Deus é extraordinário, não só no que Ele pinta, mas no som que Ele produz. Eu não sei quantos de vocês se encantam ao dormir ouvindo barulho de chuva no telhado. Gente, aquilo é sonífero. Aquilo é magnífico. É maravilhoso. Principalmente se entre a sua cama e a chuva tem um teto. Aí eu fico pensando naquele povo ali, ó, quando chove. Eu estou lá dizendo, Senhor, obrigado pela chuva, que chuva mais. Ele está dizendo, Senhor, para com essa chuva, para com essa chuva. Para com essa chuva, está me molhando. Eu não vou conseguir dormir molhado. Aí Deus vai mandar a chuva e diz, vá lá e cuida dele. Eu cuido da chuva e você cuida dele. Eu te protejo da chuva e você protege a ele da chuva. Eu lembro disso. Sons da chuva fazem bem para quem tem casa, para quem tem cama, não é? Mas para quem não tem é apavorante. Mas são sons que Deus produziu. Você acordar de manhã com um sabiá cantando, o roxinol, o quero-quero, o pardal que seja. Gente, aquilo nunca perturba. Está na fazenda, eu vi o cacarejado do galo. Gente, aquilo é fantástico. Você chega na praia e você escuta a onda bater na areia. Aquilo revigora. Aquilo é estimulante. Você escuta aquilo o dia todinho e não cansa. Não cansa. Recolhe. É esse o som? Eu não sei. Esse som não revigora. Mas o som da água. E quando ela bate nas rochas, aquilo é encantador. Todos os sons que Deus produziu, nenhum deles perturba a gente. O vento batendo nas folhas das árvores, aquilo é música. É extraordinário. E o Natal produziu sons também. Os sons de Deus produzidos no Natal. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, deles não sai nenhum som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. O Natal produz sons. Os anjos falaram. Desceu da parte de Deus, produziu um som que causou medo, causou temor. Eles disseram, não tenham medo, é Natal. Não fiquem amedrontados, é Deus que veio visitar vocês. A visita de Deus nunca causa pânico. Fiquem tranquilos, é Deus visitando. É Deus que está entrando na tua realidade, entrando na tua casa. E quando Ele entra na tua casa, Ele produz as melhores cenas e os mais agradáveis sons. Fiquem tranquilos, é Deus. Não tenham medo, é o Senhor. Os barulhos que Ele produz, os sons que Ele produz, causam tranquilidade. Os anjos disseram isso. Eu trago boa notícia de grande alegria. Falou para Maria, não fique com medo, o Senhor é contigo. Como aquilo deve ter pacificado o seu coração? Como a sua alma deve ter se aquietado, saber que o Senhor estava ali e era com ela. Os sons do Natal. Bendita é você entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Ele falou para ela. Aquilo acalmou a alma dela. Quando ela disse, como é que isso vai ser? Eu não conheço nenhum homem. Aí ele disse, fique tranquila. A sombra do Altíssimo te envolverá. Irmãos, a palavra de Deus no nosso coração acalma o mais aflito coração. É a palavra do Senhor. Isso é Natal.
Existem então cenas sonoras também. Lembram? Eles vão lá para a igreja para apresentar o neném, né? O pai e a mãe vão lá e chega lá na igreja. E quem recebe eles é o pastor Simeão. Aí ele pega aquele menino, ele fala coisa que a mãe nunca imaginou ouvir. Ele diz para ela: graças te dou, ó Senhor, porque os meus olhos viram a tua salvação. Já posso morrer. A mãe ouviu aquilo acerca do seu bebê. Deve ter trazido para ela um conforto enorme. Aí daqui a pouco chega a profetisa, que era uma senhora idosa que vivia ali. Ela teve casada e só ficou casada há 7 anos. E estava com mais de 80, viúva lá naquele lugar, era muito conhecida. E quando ela vê o bebê, ela diz assim: graças a Deus, nasceu a esperança de Israel. E a mãe ouviu aquilo. O meu filho é a esperança de toda a nação. Cenas sonoras, isso é Natal. Jesus é a esperança. Jesus é a alegria. Ele é o rei dos judeus, falaram os magos. Nós vimos a estrela. Onde é que está o rei dos judeus? Cenas sonoras produzidas pelo Natal em Belém. Mas eu lamento informar que o Natal produziu algumas cenas dolorosas. Não apenas bonitas de se ver, agradáveis de se ouvir, mas algumas cenas duras. Quando, depois de uma longa viagem, José e a sua esposa Maria, grávida, chegam para obedecer a uma ordem do governo de fazer o recenseamento. E eles chegaram na cidade, a cidade estava cheia de gente, não tinha lugar em nenhuma hospedaria, tudo lotado. Tudo lotado. Você não tem ideia do quanto isso é duro. Depois de uma viagem no lombo de um jumento, gente. Eu não me atrevo a perguntar quantos de vocês viajaram em lombo de jumento, porque eu acho que ninguém. Ninguém. Eu não viajei. Eu fiz um passeio uma vez em lombo de jumento, em lombo de uma burra. Uma mula. Um trem assim, grande, 4 pés. E eu estava seminarista numa cidade chamada Palestina e fui para lá. Eu não me lembro de nunca na vida ter subido em cima de um animal tão alto. Não me lembro disso. E o presbítero que foi nos buscar lá no lugar, ele caminhou. Ele achou que eu tinha experiência com aquilo, ele foi na frente. E, gente, aquilo não tem um volante para segurar, aquilo não tem um cinto de segurança. E tem uma cordinha. Uma cordinha. E eu nunca tinha segurado aquela cordinha. E à medida que o animal caminhava, eu ia pendendo. Eu ia pendendo. E eu não sabia o que fazer. Não adiantava chamar o rapaz que veio me buscar, porque estava longe. E eu fui pendendo, eu soltei aquela cordinha e me agarrei no pescoço do cavalo. E a Beth agarrou na minha cintura. E nós estávamos quase que na barriga do cavalo aqui. Quando o presbítero viu, ele disse: você vai cair, eu sei. Eu sei que eu vou cair. Eu estava do lado já agarrado aqui. Eu não tinha que segurar. Aquilo não tem segurança nenhuma. Agora imagina uma mulher grávida fazer uma longa viagem no lombo de um animal e chegar e dizer assim: não tem lugar, não tem cama para você. E não tem rede para você. Não tem jeito. A mulher está grávida. E grávida tem prioridade. Lá no Brasil tem prioridade. Não enfrenta fila. Mas você não está, você está em Belém. E não é Belém do Pará, é Belém da Judéia. Não tem lugar. Aí parece que encontraram lá um lugarzinho lá. E ela foi dar a luz ali. Cenas duras. O Natal traz cenas duras também. E ela teve o seu bebê, o seu primeiro bebê. O primeiro bebê. Gente, quando você tem o 5º bebê, ele cai e você nem vê. Caiu o neném aqui, ó. E é mesmo. Mas o primeiro bebê não. O primeiro bebê você cerca ele de cuidado, né, Carol?
É o primeiro bebê. O meu primeiro bebê não nasceu nem em hospital, gente. Nasceu numa clínica. Ué, eu trabalhava no banco. Nasceu numa clínica. E nasceu no dia 25 de dezembro. Olha só que show. O segundo nasceu no hospital lá. Gente que dava, eu era seminarista. Que diferença. Se o terceiro nasceria em casa. O quarto, a gente nem sabe como é que seria. Mas o primeiro bebê daquela mulher nasceu no lugar onde o boi come, onde o boi dorme. Ali, não podia ser mais humilde, não podia ser mais simples, no curral de animal. Fico imaginando algumas mães, quando a fralda cai no chão, joga a fralda fora. Do primeiro filho, caiu a fralda no chão, joga fora. O que é contaminar o meu primeiro bebê? Que é isso? Joga a fralda fora. No segundo, você dá uma sacudida assim na fralda e taca no bebê. No terceiro, você nem vê que caiu. O primeiro bebê nem põe o pé no chão. O quê? Vai se contaminar? O segundo bebê, você nem põe no braço. O terceiro, você nem sabe onde é que ele está. A Letícia, esposa do Perotti, disse que o segundo filho é libertador. Está chegando essa semana. O segundo filho é libertador. É mesmo. As cenas duras. O que é que a mãe fez? As cenas duras, ela guardou no coração. Olha que lição para nós. As cenas duras, ela guardou no coração. Fiquei pensando nisso hoje. As cenas bonitas, ela falou. Ela contou para Isabel. Ela contou para José. Ela contou para todo mundo e chegou para mim. Chegou para mim as cenas bonitas e os sons agradáveis porque ela contou. Alguém contou e chegou para a gente. Mas as cenas duras ela guardou no coração. Faça isso no Natal. As cenas duras guarde no coração. Guarde no coração. As cenas bonitas você divulga. Lá vem uma mulher num tropel de jumento. E levanta a poeira. O profeta chega na porta e vê que é a Sulamita. Lembram disso? Aí ele chegou para o sacerdote, o amigo dele, o colega de quarto, o companheiro de ministério, o seminarista, e disse assim, corre lá. E pergunta para ela como é que ela está, como é que está o marido, como é que está o bebê. Como é que está o filho dela. Porque Deus não me revelou, então pergunta. Já que Deus não revelou, pergunta. Aí ele chegou lá e ela perguntou. Ele perguntou, como é que vai você? Como é que vai o seu marido? Como é que vai o nenê, o seu filho? Ela respondeu o quê? Tudo bem. Tudo bem. Para quem não pode fazer nada, as cenas duras a gente diz, tudo bem. Tá tudo bem. Como é que vai a sua casa? Tá tudo bem. E as contas? Tá tudo bem. Agora, para quem vai orar, para quem vai te apresentar a Deus, você chega e abre o coração. Maria conservava as cenas duras no coração. Ela ouvia, admirava e guardava no coração. Está aí, capítulo 2, versículo 20, versículo 19, versículo 51 do capítulo 2. Ela conservou as cenas duras no seu coração. Guardava aquilo no seu coração. É Natal. O que é que você vai dizer sobre o Natal? Diga que Deus visitou o seu povo. Diga que é a encarnação. Diga que Deus visitou a gente. Olha, Deus visitou a gente aqui, ó. Essa é a notícia que eu tenho para dizer para vocês acerca do Natal. Há um som lindo que Deus produziu no Natal. Há umas imagens encantadoras que Ele produziu no Natal. Mas também há cenas duras. A vida nos reserva momentos duros, ruins, desagradáveis. Esses você conserva no coração e chega para quem vai te apresentar a Deus e diz, não estou aguentando, está tão difícil.
Mas as cenas bonitas, aí você divulga. Para a glória de Deus. Vamos colocar em pé, por favor? Quais as notícias que a igreja tem para as famílias que perderam gente? Qual é a notícia que você tem para o seu vizinho que perdeu gente? Para aquele amigo da empresa que tem angústias e dores e que acha que a sua casa não vai bem e que diz que o seu casamento não vai bem e que está com medo de perder o emprego, o que você vai falar para ele? Quais são as notícias que causam bem-estar? A boa notícia de grande alegria para todo o povo. Nós temos. A televisão não tem, nós temos. A igreja tem. Eu trago para vocês notícias de grande alegria para todo o povo. É que hoje nasceu Jesus. Que Deus está nos visitando, Emanuel, porque Deus amou o mundo de tal maneira, com tanta intensidade, que deu o seu Filho unigênito. Isso é Natal. O Verbo se fez carne, isso é Natal. Os anjos enviados por Deus anunciaram, isso é Natal. O que é que você vai dizer lá fora sobre o Natal? Diga isso. As pessoas estão esperando ouvir isso. E quando elas ouvirem isso, haverá a alegria. Olha o que Isaías diz. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. O povo que andava em trevas viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, que atende pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor, nosso Salvador. Bendito seja Deus. Amém. Senhor, aceita o nosso louvor. Aceita a nossa gratidão, porque não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus como o Senhor, que se importe conosco a ponto de viver a nossa realidade. Estas cenas bíblicas sobre o Natal precisam ser do conhecimento de todos, porque elas e somente elas produzirão alegria, produzirão salvação, produzirão esperança, e o que eles estão precisando lá fora é disso. Nós não podemos, portanto, não comemorar o Natal assim. Guarde-nos de não falar, e abençoe-nos ao falar sobre este Natal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, coral, a orquestra. Podemos nos colocar de pé? Um ano mais de vida, guardou-vos o Senhor e deu-vos fiel guarida no seu divino amor. De
pastor. O Ministério de Música, esse é o nosso pastor. É o pastor que está acostumado a ir com a gente para serenatas, topa todos os programas que a orquestra faz. É um ótimo pastor. Pastor, o Ministério de Música, juntamente com a orquestra, parabeniza o senhor. E nós queremos dizer que nós temos o senhor como pastor e é um orgulho para a gente. Um orgulho muito grande. Deus os abençoe e que o senhor possa continuar durante muitos e muitos anos com a gente. Amém, igreja? Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Vamos orar, impetrar a bênção. Senhor, o meu coração se alegra em Tua presença por pastorear uma igreja tão amável, de membros que Te amam e que servem ao Senhor com tanta dedicação e zelo. O Senhor é minha testemunha da segurança e do prazer que eu tenho nisso. Obrigado pelo carinho destes irmãos, do louvor e da orquestra. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo carinho da igreja. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor os abençoe por conta disso e o Senhor me dê sabedoria para pastoreá-los com sabedoria, com conhecimento, entendimento, trazendo para eles a palavra do Senhor. Porque é a palavra que direciona, que salva, que orienta, que exorta, que ensina, que salva, é a Tua palavra. E eu Te louvo por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos proteja e que use vocês como boca de Deus para falar do Natal e para produzir paz e produzir a alegria e produzir esperança, que são frutos do Natal. O Senhor vos sustente e vos renove. E sobre vocês venha a paz do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentados.